Muito bem, amigos, está no ar mais um RBC Resenha, que traz os principais fatos que foram notícia nesta semana. Hora de conferir os destaques. Vamos falar sobre a prisão do suspeito de assassinar as irmãs em Cunha, um caso lamentável. Caminhão da Sorte promoveu o sorteio da Mega Sena em Pindamonhangaba. Após o massacre no Rio de Janeiro, o Senado quer discutir o porte ilegal de armas. Além, é claro, de você conferir as principais informações do mundo esportivo. Tudo isso a partir de agora no Resenha só para você. Muito bem, começa aqui mais um RBC Resenha, falando dos principais assuntos, tudo que foi notícia. E no último sábado, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, a cidade foi palco de mais um sorteio da Mega Sena. O caminhão da sorte da Caixa esteve na cidade por uma semana, onde realizou vários outros sorteios. Confira a matéria. Mais uma vez, o sonho de ser milionário não se tornou realidade. Em Pindamonhangaba, os sorteios promovidos pelo Caminhão da Sorte durante uma semana não teve um grande sortudo para levar o prêmio da Mega Sena, acumulado em 38 milhões de reais. Vou gastar o dinheiro de várias formas, ajudar parentes e algumas pessoas que eu sei que precisam, mas o objetivo principal é gastar. Faz 30 anos já. Vamos comprar uma roça e vamos fazer uns chalé para a gente poder viver tranquilo pro resto da vida. Eu não joguei, quem jogou foi o marido aqui. E ele vai ganhar. Se Deus quiser. Vai ganhar aqui. A experiência, né? Sempre jogou já. Sempre tá aí na luta, né? Tentando, mas nunca ganhou também. O que a gente vai fazer com o prêmio? Bom, tem que perguntar pra ele agora, né? Tem que dar um jeito, né? Fazer alguma coisa de boa. As dezenas sorteadas foram 13, 19, 26, 40, 58 e 60. O sorteio foi realizado na noite deste sábado e a banda A Tropa se apresentou na festa de encerramento da passagem do Caminhão da Sorte pela cidade. E a Polícia Civil prendeu Ananias dos Santos, de 28 anos, principal suspeito de ter matado a tiros duas irmãs adolescentes, na zona rural de Cunha, no interior do estado de São Paulo. As jovens de 15 e 16 anos foram encontradas mortas no dia 28 de março, no matagal, a 8 quilômetros de onde estudantes foram vistas pela última vez. Ananias havia fugido do presídio Edgar Magalhães Noronha, em Tremembé, depois de uma saída temporária da Páscoa. Isso ocorreu há cerca de 2 anos. O que motivou os assassinatos ainda não foi esclarecido, mas os investigadores trabalham com a hipótese de que o crime tinha sido um crime passional. E o massacre de estudantes numa escola municipal de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, chocou os senadores. Houve manifestações de pesar nas comissões e também no plenário. Alguns parlamentares querem reabrir o debate sobre a proibição de venda de armas. Outros defendem limitações para brinquedos violentos. Acompanhe a matéria. A chacina foi na Escola Municipal Tasso da Silveira, zona oeste do Rio. Wellington Menezes de Oliveira, um ex-aluno do colégio, matou mais de 10 estudantes. Após ser baleado por um policial militar, o atirador cometeu suicídio. Em Brasília, senadores afirmaram que o episódio reacende o debate sobre o comércio de armas. Eu acho que deve voltar esse assunto, mais do que nunca ele agora é necessário. Porque com crime organizado, e diariamente esses fatos que ocorrem no nosso país, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar que se venda livremente armas no Brasil. Lamentavelmente, o referendo sobre o uso de armas, na decisão soberana do povo, aprovou o não desarmamento. Mas episódios como este devem servir para que nós reflitamos melhor se nós não estamos constituindo e construindo uma sociedade em que armamos as pessoas e que colocamos muitos jovens à mercê de situações como esta. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou um voto de pesar para as famílias das vítimas. Já a Comissão de Direitos Humanos fez 1 minuto de silêncio pelas crianças assassinadas. O plenário repetiu o gesto. O massacre foi o tema de vários discursos aqui no plenário. Os parlamentares lamentaram a tragédia e alertaram para a escalada da violência no país. O senador Marcelo Crivella, que é do Rio de Janeiro, propôs a instalação de uma comissão de inquérito para investigar o tráfico de armas nas fronteiras brasileiras. Para ele, um controle mais eficiente evitaria chacinas como a de hoje.
nós não podemos mais permitir que nossas fronteiras sejam alvo ou sejam tão perenes e passe por elas tanta droga e tanta munição e tanta arma. O senador Romero Jucá defendeu a aprovação de 2 projetos que desestimulam a venda de brinquedos violentos. Se tiver no jogo uma anotação, um selo dizendo que estimula a violência, eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe vai comprar nenhum brinquedo que tenha essa marca. E aumentar o imposto é importante porque na comparação de produtos que estimulam a violência e que não estimulam a violência, o que não estimula será mais barato, pagará menos imposto e, portanto, nós teremos a condição de, pela concorrência também, afastar os produtos que são contra a sociedade. Nós temos que ter ações que possam influenciar a atitude das pessoas. E aí é importante o papel nosso, mas é importante o papel dos meios de comunicação, o papel dos espaços públicos da sociedade, é construir uma sociedade educadora para o bem. A presidente Dilma Rousseff se emocionou ao falar do massacre. Ela pediu 1 minuto de silêncio e decretou o luto oficial de 3 dias. A nossa homenagem a esses brasileirinhos que foram retirados tão cedo da vida. E outra nota que chamou a atenção. Com 1 ano de atraso, foi entregue na última segunda-feira o 2º presídio feminino Tremembé, na região do Vale do Paraíba. Ao contrário do que foi informado inicialmente, a penitenciária Maria Eufrásia Peteller, que fica no centro de Tremembé, não deverá ser desativada. O espaço de quase 19 mil metros quadrados foi construído a 8 quilômetros do centro da cidade. Tem creche, um espaço onde as detentas ficarão com os filhos nos 6 meses que irão aumentar, e também a padaria artesanal para oferecer capacitação profissional. Entregue com 1 ano de atraso pelo governador Geraldo Alckmin, a unidade custou 43 milhões de reais. A previsão é que nas próximas semanas receba mais de 600 detentas. E como já havíamos destacado, após o caso que chocou o país, onde um homem matou 12 crianças a tiros em uma escola no Rio de Janeiro, o projeto para realizar o plebiscito sobre a venda de armas já tem 27 assinaturas. O projeto, lido em plenário, começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça. O assunto é o tema principal discutido pelos senadores. Confira aí nesta reportagem. O senador Renan Calheiros levou o tema ao plenário, mas ressaltou que apenas a medida de proibir a venda de armas não é a única alternativa para melhorar a segurança pública do país. A sociedade muda, senhor presidente e senhores senadores, e as leis que sofrem também a erosão do tempo devem acompanhar as mudanças da sociedade. Precisamos, sem demora, encarar o problema da segurança pública, começando pelo mal maior, a banalização das armas de fogo. Em seguida, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, precisamos enfrentar o problema da insegurança e mudar mesmo, radicalmente mudar o modelo para combater a criminalidade que, lamentavelmente, no Brasil continua ascendente. Outros senadores fizeram apartes, elogiaram a iniciativa do líder do PMDB e comentaram o assunto. Quero concordar com o mecanismo do plebiscito, que chama a sociedade, mas muda a lógica do debate. Nós precisamos fazê-lo com profundidade. O plebiscito é um exercício democrático, faz bem à democracia, politiza, conscientiza, promove o debate. Não só em relação a esse tema, mas devemos adotar a prática. Apenas discordo que seja realizado neste ano por uma razão prática. Não há previsão orçamentária. Quando ocorrem tragédias do porte que nós presenciamos, existe geralmente um assodamento em se fazerem leis, que geralmente são equivocadas, porque são feitas numa grande emocionalidade, as pessoas transtornadas, e que vão muito além do que seria possível. E nesta semana foi discutida pela Comissão de Infraestrutura o projeto do Trem-Bala. O objetivo da audiência pública foi dar subsídios ao plenário, que deve votar a MP 511. A medida autoriza o BNDES a emprestar até 20 bilhões de reais ao consórcio, que vai implantar o trem. Confira a matéria. O projeto do Trem-Bala faz parte das obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O trem vai ligar o Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. O trajeto passa pelos aeroportos de Galeão, Guarulhos e Viracopos. Nós temos
um gargalo de demanda entre Rio, São Paulo, Campinas, que tem que ser resolvido de alguma forma. E já em 98, com o estudo que foi feito, já mostrava que a melhor solução de transporte para resolver essa questão de demanda era um trem de alta velocidade. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, estima que o custo de implantação do trem é de 34 bilhões de reais. Pela MP 511, 3,4 bilhões estariam garantidos por meio da criação de uma empresa pública, a ETAV. Outros 20 bilhões viriam do BNDES e a iniciativa privada teria que investir 10 bilhões no projeto. Na audiência pública, economistas questionaram o custo do trem-bala. Não existe no estudo de viabilidade uma margem para contingências na obra. A literatura internacional, analisando um grande número de projetos em todos os continentes do mundo, encontrou uma média de 45% no estouro de orçamentos de obras de grande porte de transporte. O risco da contingência, o risco do projeto, o risco do sobrepreço, ele é do empresário privado. E o empresário privado, ele parte nesse projeto botando 10 bilhões de dólares, que é risco dele. Os especialistas alertaram que o cenário de valorização do real em relação ao dólar, o risco de inflação e a necessidade de corte de gastos não é favorável para a construção do trem. Segundo eles, é hora de baratear as exportações e investir em transporte de carga. Eles também apontaram que as garantias no empréstimo do BNDES são frágeis e o governo pode acabar pagando todos os custos do projeto. Digamos que o investimento não esteja dando certo. Os trens estejam deficitários, com pouca receita e pouco passageiro. As ações desse consórcio não vão valer muita coisa. E as receitas também não serão lá muita coisa. Mas mesmo que o empreendimento esteja indo bem e o consórcio não pague, o que o governo vai fazer? Vai confiscar as ações e aí? Vai operar o trem? O BNDES vem fazendo o que o mercado vem fazendo há muito tempo, que são projetos baseados, financiamentos baseados no próprio retorno do projeto. A estimativa do governo é que viajar entre Rio e São Paulo no trem-bala vai custar pelo menos R$200. Dá para fazer 300 quilômetros de metrô se a gente pegasse esse dinheiro e colocasse no metrô. E o metrô atende quem? Atende a população pobre, que mora a 2 horas do trabalho, gasta 4 horas ao dia para viajar, e o trem-bala para fazer nós, executivos, que viajamos. Esse trem-bala pode estimular, sim, investimentos no metrô nos estados. É a mudança de uma discussão aqui, de um paradigma. A medida provisória 511 será analisada nesta quarta-feira no plenário. Se não for votada até sexta, perde a validade. Durante o debate, os senadores reclamaram do pouco tempo que tem para discutir o trem-bala, já que a MP veio da Câmara na semana passada. Um assunto polêmico não só entre governistas e oposição, mas que divide até senadores da base aliada. Eu sei que o projeto é audacioso, mas mais do que audacioso é a conta que vai ficar para nós. Nossa arrecadação de janeiro e fevereiro foi 27 bilhões a mais do que a arrecadação passada. É claro que nós não podemos gastar isso com custeio. É claro que nós temos que ter cuidado para que nossa política fiscal não gere inflação. Mas nós temos ventos favoráveis para bons investimentos. Eu até proporia, senador Aloysio Nunes, que o senador Lindenberg Farias, que retorna à discussão, que Vossa Excelência propusesse a troca do nome do trem bala para trem bomba, porque realmente é uma bomba que está sendo colocada no colo da sociedade brasileira, porque isso vai explodir em todos nós, porque são os brasileiros que irão pagar esta conta, está claro. Vamos a um breve intervalo e no próximo bloco você confere outros destaques da semana no RVC Resenha. Fique agora com imagens do Rio de Janeiro.